Abençoado, você que está aí ligadinho conosco. Nesse momento, estamos aqui já com o nosso querido companheiro, cantor, pastor Sidney Evangelista. E vocês estavam aí ouvindo esse belo louvor na voz do nosso querido cantor, Obra Santa. Amém? São exatamente 9h17. 9h17, horário de Brasília, programa Falando de Jesus, uma história de amor. Aqui pela nossa web rádio, Rádio Mãos Unidas, Nanuque Internacional, uma missão pelo ID. Lembrando sempre, somos web rádio, levando a palavra de Deus através dos louvores. Amém? Glória a Deus. Claro, estamos aqui pelo Radiosnet, pelo app, pelo site, pelas plataformas. Gratidão, gratidão. E claro, pelas redes sociais. Então, nós só temos que agradecer ao nosso Deus por essa gigantesca portas, não é isso? Que Ele abriu para todos nós levar a palavra de Deus através dos louvores, das mensagens. Olha, e você pode estar aí tranquilamente na sua casa, dentro do seu carro, e você pode estar falando de Jesus, evangelizando, usando as webs, não é isso? As webs rádios, TVs, redes sociais. Isso que é importante, porque Jesus Cristo está voltando. Mas bem, gente, Cida Fagundes, você fala demais. Cadê o menino? Alô? Alô, A paz do Senhor Jesus, tudo bem, pastor? paz do Senhor, graça e paz, bom dia. Que prazer enorme falar aqui com o Senhor, gratidão, tá bom? Estamos muito felizes por o Senhor ter aceitado o nosso humilde convite para estar aqui nesta manhã abençoada, para esse bate-papo abençoador, falando de Jesus, uma história de amor. Amém? Aqui pela nossa web, Rádio Mãos Unidas, Nanuque Internacional, uma missão pelo ID, levando a palavra de Deus através das mensagens cantadas. Cantor Sidney Evangelista, de onde o Senhor está nos abençoando? Manaus, Amazonas. Ô, glória! E como está o tempo aí nesse momento, meu irmão? Olha, ultimamente nós temos desfrutado de algo que não acontece aqui, que é uma temperatura menos, né? Nós somos no inverno. Só que o inverno aqui, ele foi modificado. Foi substituído daquelas chuvas fortes, ventos fortes, que acontece de janeiro a maio, por uma temperatura amena, céu nublado e ventilado. Muito gostoso. Que maravilha! A natureza, ela é perfeita, não é isso, pastor? É perfeita. Manaus é uma ilha, né? Ela é situada à margem do Rio Negro, entre o Rio Negro e os Solimões. E ela é no meio da floresta mesmo. Oh, meu Deus, que coisa linda! Glória a Deus! De avião ou barco vindo pelo Pará. Uhum. Para ter acesso aí, não é isso, a Manaus? Estou aqui. Interessante. Um abraço aí para todo o povo lindo dessa terra abençoada, Manaus, Amazonas. Quem nasce em Manaus, como se fala, pastor? Fala para nós. Quem nasce em Manaus pode ser manauense, chamado de manauense ou manauara. Ah, interessante. Olha, gente, o nosso programa é Falando de Jesus, uma história de amor, e é geografia, é história. Não é isso, pastor? É completo, gente. É verdade. Glória a Deus. Bem, meu irmão abençoado, cantor Sidney Evangelista. Nesse momento, o senhor está participando aqui do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Mais uma vez, muito obrigada pelo senhor ter abraçado aqui nossa pequena Mãos Unidas. Gratidão, gratidão, gratidão à nossa querida Welita Lima. Gratidão à Verinha do Vale, porque foi através da Verinha e da Welita que
estamos conhecendo vocês. E também tudo começou com Genilson Batista, aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Meu Deus, uma aliança assim. Mãos unidas, não é isso? Mãos unidas, levando a palavra de Deus. Então, estamos muito felizes por conhecer esses belos ministérios de louvores que, graças a Deus, Manaus é um celeiro, não é isso? Amazonas, que bênção, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo esses meninos, essas meninas guerreiras, missionários do Senhor, valentes mesmo na obra, não é isso? Glória a Deus. Porque nós temos que sermos valentes mesmo em Cristo Jesus para a gente prosseguir. Nós não podemos ser medrosos. Oh, meu Deus, porque Jesus é conosco. Bem, menino abençoado, Sidney Evangelista. Nesse momento você está participando, como eu já disse, do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, a partir desse momento, gostaríamos muito de conhecer, além da história de amor que o menino Sidney tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade e conta para nós quando foi que começou. Amém. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os ouvintes, né, que estão nos escutando, e espero que as nossas experiências, testemunho, a nossa fala venha edificar a todos, e vamos falar de Jesus aqui, do que ele fez em nossa vida. Amém. E queremos agradecer também a apresentadora, cantora, a essa irmã que nos fala, né? Pela oportunidade. Oportunidade, é privilégio, é alegria, satisfação, é tudo junto. Amém. De estar participando nesta manhã desse programa tão conceituado. Ok? Amém. Mas a minha história com Cristo, ela começou muito cedo. Na minha tenra idade, eu tinha 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus como Salvador. E aconteceram assim, coisas nessa época que tentaram nos impedir de servir a Cristo, né, de nos achegar a Cristo. Mamãe muito católica, meu pai incrédulo. Mamãe católica, todas as terças-feiras ela ia para a novena. E eu não me sentia bem nas novenas. Uhum. Lá próximo tinha uma igreja batista, próxima à igreja católica. E eu dizia para a mamãe, eu vou ficar brincando aqui no pátio da igreja e aguardando. E um dia um colega me convidou para ir para um culto. Quando eu cheguei no culto da Igreja Batista 14 de dezembro, pastores americanos, e eu me senti tão maravilhado naquele culto, e que eu comecei a fugir do pátio da igreja e assistir o culto, e eu atentava para o horário antes de terminar a missa, eu corria e voltava para o pátio. Eu tinha 9 anos de idade. Uhum. Só que um dia o culto estava tão maravilhoso e mamãe me pegou, né? E ela ficou preocupada, e a igreja católica ficava numa avenida muito movimentada, muito perigosa, e eu não podia sair do pátio da igreja. E ela se preocupou e disse, você não vai mais ficar lá fora. Aí eu comecei a ir para a escola dominical, nessa igreja. Uhum. Do meu pai, porque ele não aceitava, né, que a gente fosse, andasse com os crentes. E na escola dominical, eu ouvi a mensagem sobre Zaqueu. E eu já estava evangelizado, que eu fugia para os cultos, né, e aceitei Jesus como Salvador. A minha vida foi transformada, sabe? Foi, assim, realmente modificada pelo Senhor. E aí falei para a mamãe, eu havia aceitado Jesus, ela concordou e disse, seu pai não vai gostar nada disso. Ele vai te chatear. Eu digo, mas vamos fazer um trato aqui, agora como a senhora já sabe que eu entreguei minha vida para Jesus,
Que A lindo. senhora me leva para a igreja, a senhora vai para a missa e eu vou para o culto. E a senhora já sabe que se eu atrasar um pouco, mas é um pouco, eu chego logo. E era perto da igreja católica, da Oh, igreja meu Deus. batista. Pastor, desculpa interromper. Quantos aninhos o senhor tinha nesse trato? Eu tinha 9 anos. 9 anos. Menino esperto, viu? Continue. E ela falou assim, meu filho, eu não vou impedir que você siga a religião que você quiser. Porém, você vai ter problema com seu pai. Mas eu aceito. Você vai para sua igreja e, contanto que não demore muito, porque o culto era tão maravilhoso. Glória a Deus. Sabe, a esposa do pastor, ela tocava piano. E ela cantava os hinos do cantor cristão, Sim, tão maravilhoso, tão bem, e cantava, tocava, que dá para a gente passar a noite toda ali sem se sentir cansaço. glória a Quando Deus. quando um trabalho desse desperta uma criança, é porque é realmente maravilhoso, né? Que a Exatamente. criança ela não é atraída por muito tempo em determinadas coisas, mas lá era demais, era maravilhoso. E aí o tempo passou, quando eu completei 12 anos, o pastor, os líderes perguntaram se eu queria me batizar, porque com 12 anos na igreja batista já pode se batizar, né? E seu pai? Passou 3 anos, ele não descobriu nada? Não descobriu, não. Meu Deus. Olha, gente, é uma história de amor mesmo. Continue. E aí, quando chegou na época do batismo, todo mundo animado, aquela turma Sim, que se converteu na mesma época, e outros que estavam vindo, programaram o batismo e eu digo o seguinte, agora eu não tenho como esconder do meu pai. é. Eu vou falar para ele porque ele vai descobrir e realmente o negócio vai ficar feio para o meu lado, para a mamãe também. E eu não quero que isso aconteça. Aí eu fui, um dia ele chegou do trabalho, eu disse, pai, queria falar com o senhor, quando o senhor tivesse um tempo, eu tenho algo muito importante para falar com o senhor. Ele disse, fala logo, fala o que é. Não acho melhor o senhor descansar, ele disse, não, fala logo. Aí eu falei, é o seguinte, eu estou frequentando uma igreja batista e há algum tempo, aí falei a verdade, né? Uhum. Escondido. E agora chegou a hora do batismo, mas eu estou tão feliz, tão bem. E eu queria que o senhor me autorizasse, né, a descer as águas, a me batizar. É um desejo do meu coração. Ele disse, não quero que você nunca mais fale em crente aqui na minha casa, fale em batismo, Meu fale e Deus. tal. Aí eu fiquei assim, sem palavras, sem... Sim. A minha atitude foi, eu queria chorar na hora, eu queria... Eu não sei, não tinha... Eu não tive uma reação assim de tentar convencê-lo, indagar. Eu fiquei mudo. Ô, dó. E aí, pronto, tinha um dia para dar os nomes e tal. E eu voltei e eu não podia mais ir para a igreja a partir daquele dia. Ai, meu Eu não Deus. queria mais ir andando com os crentes. E eu disse o seguinte, eu creio que Jesus está comigo aqui mesmo em casa e eu Amém. um dia eu vou servi-lo. Um dia eu vou ter liberdade de ir para a igreja. Glória a E Deus. aí eu vim descobrir que o problema era o seguinte, o problema dele não querer que eu andasse com os crentes. É porque o, os crentes que me levaram para a igreja, eles tinham dado mau testemunho. Ah, tá. Olha que coisa interessante, não é isso, pastor? Desculpa interrompê-lo. É, como é bom o homem e a mulher ter um excelente testemunho na comunidade, gente. Não é isso, meu irmão? É, eu lembro de uma palavra do apóstolo Paulo, que falou a Timóteo,
procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É aprovado nos testemunhos, né? O que é que Paulo falou quando ele ordenou que fossem separados os bispos, diáconos, né? Ele se fosse marido de uma só mulher, tivessem um bom testemunho e etc. E a gente vê que é muito importante, porque semana passada eu estava falando na igreja acerca do testemunho, a mente renovada, e ensinando acerca desse assunto. E eu estava falando para os irmãos o seguinte: o que eu falo, eu posso falar bem, ensinar bem, passar conhecimento para vocês, mas se a minha atitude, se o meu proceder não for condizente com o que eu estou ensinando, não vale de nada. Isso, exatamente. Quando as pessoas souberem do que eu faço, Tá qual é o bom. meu caráter, como eu estou em casa, como eu sou no trabalho, como eu sou fora daquele culto maravilhoso, abençoado, né? Aí eles não vão mais me ouvir, porque o que tu fazes, alguém falou, o que tu fazes fala tão alto que eu já não posso ouvir o que tu dizes. Meu Deus, é desse jeito. Testemunho é muito importante. Aí sim, voltando, o tempo foi passando, meu pai se separou de minha mãe porque ele começou a beber com mais constância, arranjou outra mulher na rua, e ele queria espancar minha mãe quando chegava. E eu não permitia. Aí eu já tinha 12 anos. Certo. Quando ele chegava em casa, eu ficava próximo, que era para eu impedir de ele bater na minha mãe. Defender sua mãe. Que lindo, meu irmão, que lindo, viu? E aí eu apanhava no lugar dela. Ele me espancava, né? Até eu ficar sem força, caía no chão, ia levantando, ele dizia, levanta, levanta. Aí enquanto eu tinha força, eu levantava. Mas tinha um momento que me faltavam as forças e eu ficava no chão. Nossa. E ele me chutava, me batia forte com a mão, né? Ele era muito forte assim. Mas depois ele foi embora de casa. E eu assumi a responsabilidade. Com 12 anos, eu e mamãe fomos trabalhar para sustentar os outros irmãos. Quantos irmãos, pastor? Olha, eu tenho 5, são 3 homens e 2 meninas. Nós somos 5, são 4 irmãos. Eu sou o mais velho. E aí, nessa época, com a separação, aí veio a situação financeira, né? A situação financeira apertou, porque meu pai, ele tinha esse temperamento, ele agia dessa forma, mas nunca deixou faltar nada. Nossa casa era uma casa farta. Certo. Alimentação, roupa, tudo ele não deixava. Nisso aí ele foi um exemplo, né? Cumpriu com o papel de mantenedor. Mas quando ele foi embora, ele abandonou completamente a gente. E nós ficamos em situação difícil. Mamãe sempre cuidou de casa, nunca estudou, não tinha uma profissão. E ela chorava e a gente começou a passar necessidade. E eu chamei minha mãe e disse, mamãe, é o seguinte, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele não vai nos desamparar. Glória a Deus. Deus, ele vai providenciar uma forma que ele aguarde, não chore assim. E aí ela se consolava e tudo mais, mas como, meu filho, eu não vejo como a gente sair dessa situação. Eu digo, eu vejo. Deus vai abençoar, Deus vai operar. Confia nele. Eu vou para a igreja e tal. E eu estava muito feliz com a saída do meu pai, porque eu podia ir para a igreja. Sim. E aí, uma senhora, vizinha nossa, chamou minha mãe, logo 2 dias depois.
e disse o seguinte: eu tenho algumas lavagens de roupa. Antigamente havia, quando não tinha máquina, quando Era. né, Uhum. tinha aquelas lavagens de roupa para fora, né? Você tem conhecimento disso? Da lavagem de Sim, roupa para fora? Tinha lavadeira e tal? sim, na minha casa E aí, tinha as irmãs, né? Eu falo irmãs, mas as mulheres que trabalhavam para minha mãe eram as lavadeiras, não é isso? isso mesmo. Aí mamãe foi chamada por essa vizinha, a vizinha disse: olha, eu tenho umas lavagens de roupa que são bons clientes, mas eu vou ter que abrir mão, que eu adoeci e tal, e vejo Uhum. que a senhora é uma pessoa responsável e tal, a senhora não aceitaria ficar com esses clientes? Aí mamãe correu e foi me falar. Meu filho, a vizinha, que tudo ela me consultava, né? Sim, eu dou. Eu disse: mamãe, aceite que eu lhe ajudo. Oh, meu Deus. Não se preocupe. E ela voltou com a vizinha, aceitou e nós começamos a trabalhar. Trabalho pesado, sabe? A minha É, função era buscar as roupas que eu ia de um bairro para o outro, a pé, sozinho, né? meu Deus. Naquela época, Manaus não era tão desenvolvida como hoje. As ruas não eram ruas, eram caminhos, era mata, era um negócio assim, tipo de interior, sabe? Nossa, que história, E meu Deus do aí, céu. Sim, meu irmão, continue. eu, com muita alegria, assim, Deus realmente entrou na minha vida quando eu aceitei ao Senhor como Salvador. O Espírito Santo realmente foi uma decisão genuína, sincera, porque eu ia buscar as roupas nos clientes de um bairro para o outro, feliz da vida. Porque você agora Porque a tá. alegria, Porque agora o senhor tinha liberdade de dizer, à noite eu vou para o culto. Ai, meu Deus, não é isso? o Senhor, nossa força né? Uhum. E eu entendi agora, depois que passou o tempo, eu entendi por que Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Porque independente da situação, das circunstâncias, a paz do Senhor, ela permanece. Amém. Né? E é uma paz que é diferente da paz do mundo. Como ele disse: não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, né? Não Uhum. tenho medo. E eu ia buscar as roupas, e deixar a roupa, estendi as roupas e começamos a nos acostumar. E eu administrava a renda, eu recebia o dinheiro, eu ia fazer as compras, pagava as contas e tal. E aí o tempo foi passando, isso perdurou por mais ou menos 2 anos. Uhum. Aí a casa que nós morávamos era do pai do meu pai. Do seu avô, E ele chegou, o meu avô é o pai de criação, né? certo? Dele. E ele chegou um dia lá e disse o seguinte: vocês vão precisar sair daqui, Ai, meu Deus. vocês vão receber um valor, que era um valor tão baixo que não dava para comprar nada. Uhum. E aí eu é que tinha que pensar numa saída e administrar isso aí, o que vamos fazer. E a mamãe, ela ficou tão sem condições, abalada emocionalmente, Com né, certeza. psicologicamente, que ela não conseguia nem pensar numa solução. E eu estava firmado com Cristo, né, graças a Deus, e tinha assim uma segurança, uma certeza, uma direção, um direcionamento. O Senhor dizia: vai por aqui, faz isso aqui. E eu ia ouvindo essa voz, né, que falava ao meu coração, na minha mente. Glória a E Deus. logo pensei numa ideia para não deixar meus irmãos desamparados. Aí vinha uns tios e outras pessoas e diziam: olha, você não tem condições para ela. Você tem que distribuir essas crianças, dá para tio, dá para pessoas que querem, porque você não tem condições.
Aí mamãe chorava, a senhora chorava e dizia, mamãe, é o seguinte, ninguém vai ser distribuído, vai ser adotado por outra Separados. pessoa, separado, nós vamos ficar juntos. Se a Amém. senhora me ouvir, se a senhora confiar, vai dar certo. E aí é o seguinte, minha avó morava em Manacapuru, que é uma cidade a 84 quilômetros de Manaus, Sim. e eu fui fazer uma visita à minha avó e falei o que estava acontecendo e disse, vó, a senhora tem uma casa em Manacapuru que não está sendo utilizada. A senhora me empresta ela por um período? Aí ela disse, meu filho, a casa é sua. Aí eu vim, eu voltei a Manaus e disse, mãe, nossa mudança vai acontecer dia tal. Nós vamos para Manacapuru, lá não vamos pagar aluguel, é uma casa da vovó, e depois a gente vê de que forma vai sobreviver, porque lá era outra situação, né? Uhum. E assim eu fiz, deixei mamãe lá em Manacapuru, organizei, e o dinheiro que nós recebemos eu coloquei na poupança, na época o juro dava para se manter Era. no juro. Uhum. Era legal. Eu abri uma conta, depositei e digo, mamãe, a senhora está em casa, então aqui tem uma renda por mês, eu vou voltar, retornar para Manaus para estudar e trabalhar, e assim que eu conseguir me estruturar, eu levo todos de volta. Ah, meu Deus. Olha, você vai fazer eu chorar aqui, viu? Nossa, mãe. Que lindo. Ela não aceitou. Uhum. Aí eu trabalhei em alguns lugares lá, eu tinha 14 anos agora, aí Meu... trabalhei em alguns lugares, comércio, na época de Escolândia, que tinha e tal, mas eu via que não tinha Uma estrutura, né? progressos. Uma estrutura ali para o senhor poder ganhar o sustento para sustentar a sua Eu não, família. eu não podia, eu não podia avançar, não podia ganhar melhor. Uhum. E criança não podia trabalhar, né? O Exatamente. adolescente. Eu sei que eu fui bem firme com a mamãe, digo, mamãe, vou para Manaus, eu tenho que ir, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, nós não podemos continuar assim e nós vamos ficar bem. O futuro é agora, eu tenho que ir agora. E ela chorou, chorou, eu arrumei a minha bagagem e ela foi me deixar na rodoviária chorando. E eu, Uhum. assim, muito seguro de que Deus estava comigo e que as coisas iam, né? Aí fui morar na casa de uns tios. Eu e meu primo, eles passavam a maior parte do tempo no interior. Meu primo viajava e eu fiquei morando praticamente só. Certo. Passei muita dificuldade, passei fome, fiquei sem roupa para vestir, fiquei Sim. fraco, mas não falava para a mamãe, porque senão ela me levava de volta, porque eu queria vencer. Meu Deus. E me firmei na Igreja Batista Nova Canaã, que é a igreja que pertenço até hoje, né? Eu faço parte. Que maravilha. E ali eu comecei a me aplicar a oração. Aí eu me envolvi com grupos de oração da Assembleia de Deus, da Batista, e começamos a consagrar, a jejuar. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, né? Uhum. E comecei a ver o poder de Deus fluir, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. Eu fiquei tão maravilhado nessa época, em meio às circunstâncias, a situação difícil, precária, né, financeira, sem ter quem me ajudasse, eu consegui me firmar mais com o Senhor, que era o meu propósito. Eu queria, eu acredito que Deus também queria isso. Amém. E a vontade do Senhor é que nós nos firmemos com Ele, que nós sejamos testemunhas dele. Ele falou lá Jesus falou para os discípulos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém. E é isso que eu queria na minha vida, porque a palavra do Senhor é viva, santa e eficaz. Aleluia. E aí comecei a participar desse grupo de oração, e eu lembro do episódio que aconteceu, que eu cuidava de adolescentes na igreja, né? Eu era adolescente, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos agora.
E, de repente, aparece uma senhora, uma irmã, de uma outra igreja, e eu ia saindo para a reunião dos adolescentes, ela diz: jovem, preciso falar com você. Eu digo: pois não. Ela disse: eu preciso que você vá na minha casa orar por meu filho, porque ele já está há 15 dias com uma dor de cabeça e a situação está piorando, os olhos dele incharam, ele não consegue mais ver a luz, sempre com uma venda, um parceiro no rosto. Disse que você vai orar. Eu disse: olha, irmã, eu não posso agora, outra hora eu vou, porque eu estou indo para uma reunião de adolescentes. Ela disse: não precisa ir agora. Eu disse: olha, tem um grupo de oração lá, que é a Assembleia de Deus, né? Próximo à sua casa. Ela disse: mas eu sou da Assembleia de Deus. E as irmãs já foram, já fizeram uma campanha lá. Mas me disseram que se você orar, ele vai ser curado. Aí eu disse: olha, irmã, se elas orarem também, com fé ele vai ser curado. E eu digo: mas outro dia eu vou, que eu marquei uma reunião agora e eu preciso estar lá. Quando eu ia descendo, aí o Espírito Santo falou: volta e ora no rapaz. Meu Deus. Aí a irmã já tinha saído entristecida, né? E eu chamei, gritei: irmã, espera aí um pouco, eu vou com a senhora. E eu cheguei na casa dela, os irmãos do ciclo de oração estavam assim, todos estavam reunidos, e o rapaz gritando de dor, e as irmãs do ciclo de oração estavam lá, e a mãe chegou comigo, né? Sim. Aí eu dei paz do Senhor para todos, e como é o nome dele? Aí perguntei, aí ela falou, eu disse: você crê que pode ser curado agora? Aí ele balançou a cabeça, chorando, né? Eu digo: então me dá esse travesseiro aqui que estava no rosto dele. Seja curado em nome de Jesus. E aí o pessoal gritou: não pode tirar o travesseiro porque dá dor na vista. Aí eu puxei o travesseiro dele e disse: volte a enxergar em nome de Jesus. E ele começou a olhar, olhou para todo mundo e começou a chorar agora de alegria, dizendo: eu fui curado. Oh, meu Deus, Sabe? glória a Deus. A mãe tinha mostrado a caixa de remédios, muitos remédios. Os médicos disseram: nós não temos mais o que fazer. O último remédio, o remédio mais forte que tinha, já tomou e ninguém sabe o que ele tem. Era um mal, não é isso, pastor? Era um mal maligno. Ficou pulando de alegria e, graças a Deus, aí as irmãs do ciclo de oração começaram a falar em língua, foi um mover de língua. E eu, preocupado com minha reunião, fui embora, saí, deixei as irmãs lá e fui embora. E assim Deus começou a operar, né? Amém. Na nossa vida, e até hoje é assim. Até hoje é assim. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de epilepsia, pessoas curadas. Ano passado, olha, quando precisar fazer uma pausa, você me diz, e quando terminar meu tempo, a irmã me diz, porque eu estou aqui concentrado, viu? O senhor está em casa, fique à vontade. É uma história de amor com Sidney Evangelista falando de Jesus. Continue. Minha esposa, eu estava fazendo serviço na igreja, e minha esposa disse: eu quero almoçar com minhas irmãs. Aí eu disse: pode ir. Você quer ir comigo? Eu digo: não posso, que eu tenho um serviço para concluir na igreja. Ela disse: você vai me deixar lá? Eu digo: não posso, eu vou pedir para um filho deixar, né? Aí tudo bem, fiquei na igreja, desliguei o telefone, continuei meu serviço. Aí o senhor disse: vá com ela. Ai, meu Deus. Aí eu liguei de volta. Ai, você ainda está em casa? Ela disse: estou em casa, nós estamos saindo. Eu digo: então passa aqui na igreja e me pega, me busca que eu vou com vocês. Você resolveu aí? Eu digo: mas não disse que o senhor tinha falado e nada. Vou lá lhe deixar e volto. E fui. Quando cheguei lá, aí eu disse, ela disse: você vai almoçar comigo? Eu digo: não, vou lhe deixar e volto. Mas quando cheguei lá, eu olhei e vi uma sobrinha que há 5 anos eu não a via. Eu digo: eu vou lá dar um abraço nela. Aí eu fui, entrei
no pátio, assim, ela veio me encontrar, eu fui abraçar, ela gritou de dor, né? Ai, tio, eu digo o que foi? Ela disse, olhei para a mão dela, tinha uma atadura em volta. Uhum. Eu digo, o que é isso? Ela disse, você não sabe, há 12 anos eu estou com um problema e tem piorado. Eu digo, deixa eu ver. Aí a mão dela estava em carne viva, Ai, meu Deus do céu. toda em carne viva. E os dedos mordidos, porque quando dava muita dor, ela mordia os dedos para ver se amenizava, né? Ai, Jesus. Eu disse, minha filha, você crê que Cristo pode te curar agora? Ela disse, eu creio. Aí no momento que ela disse, eu creio, eu digo, eu vou ministrar sobre você. No momento que ela disse, eu creio, eu comecei a ver a pele cobrindo a mão dela. Ai, Eu meu digo, bem, eu estou Deus. tendo uma visão, né? Uhum. Estou tendo uma visão, é o que o senhor vai fazer. Aí o senhor disse, pergunta para ela o que ela faz com o lixo que ela tem colocado, que ela tem recebido, que ela tem ouvido. Aí eu disse, minha filha, o que você faz com o lixo da sua casa? Ela disse, eu separo para coleta. Aliás, tio, eu não tenho nem feito nada em casa, há muito tempo eu não faço, minha casa está bagunçada e tudo mais. Tá? Eu digo, mas se você deixar o lixo acumulado? Ela disse, vai feder, vai me prejudicar. Eu digo, o que você está fazendo com o lixo que você armazenou aí dentro, né? Uhum. Por que você armazenou lixo dentro de você? Aí ela começou a chorar e querer gritar, né? Ai, meu Deus. E disse, de lixo aqui dentro. E aí queria me falar de você, não vai me falar, porque o senhor me mandou aqui para ministrar sobre você. Agora eu estou sabendo que foi isso. Mas sua tia vai ficar aí e você vai falar tudo para ela. E aí, tudo bem. Aí eu saí, voltei assim com uma alegria muito grande no coração, sabe? Uhum. E quando chegou 5 minutos depois que eu saí, eu liguei para minha esposa e digo, minha filha, é o seguinte, tira uma foto da mão dela, do jeito que essa carne viva, do jeito que está, né? Uhum. Aí a minha esposa disse, meu filho, não tem mais carne viva. A mão dela está sarada. Ah, meu Deus. Ai, que coisa linda. Não tem um ferimento. E aí estava aquele rebuliço lá, né? Depois que eu saí. Aquela alegria, o pessoal glorificando a Deus. Oh, meu E foi Deus. maravilhoso. Então, a minha vida tem sido assim. Eu estou aqui, mas de repente o senhor disse, vai em tal lugar. E eu vou. E chega lá, eu não entendo o que é, ele não me diz. Quando chega lá, acontece o milagre, ou uma pessoa está precisando, ou alguma coisa assim. Glória a Deus. Que lindo, não é isso? Cantor Sidney Evangelista. Quando o homem ou a mulher coloca a vida no altar do Senhor, não é isso? Serve o nosso Deus de coração. Coisas lindas acontecem, não é isso, meu irmão? Nós temos que nos entregar de corpo e alma, Amém. completamente para o Senhor. Nós temos que ser crentes de verdade. Nós temos que não só pregar a palavra, mas praticar, ser praticantes da palavra. Crer no poder do Senhor, agir na direção do Senhor, ouvir a voz de Deus. Porque nós ouvimos muitas vezes várias vozes, mas não escutamos a voz do Senhor. Satanás tem enganado o povo de Deus, que os milagres não acontecem, que eles não precisam mais passar tempo na igreja, não precisam orar muito, não precisam ler muito a Bíblia. Mas é o contrário. Deus quer que nós inculquemos a palavra dele. Foi assim que foi ensinado lá para o povo hebreu, para o povo de Israel. Deveria inculcar a palavra no coração das crianças, e o povo todo precisava estar cheio da palavra, ter conhecimento da palavra. E hoje ainda é assim, o povo pensa que mudou, mas não, mudou porque Satanás tem enganado o nosso povo. É muito barulho, é muita coisa, é muito ensinamento, ensinamentos novos,
fugindo um pouco do ensinamento genuíno, é uma mistura que fazem. Né? Os cultos hoje não são mais cristocêntricos, louvor, a palavra. É muita dança, é muito teatro, é muita coisa que foge da verdadeira adoração e louvor ao Cristo, que é aquele que é o responsável por uma vida, uma transformação de vida, pela mudança de vida, né? Pelo sacrifício da cruz do Calvário. Verdade, pastor. Maravilha! Oh, meu Deus do céu, coisa linda é falar do amor de Jesus. 9h57. 9h57, quero mandar um abraço aqui. Tem muitas pessoas aqui conosco. Gratidão, gratidão. Você que está aí do outro lado. Nesse momento, amados, vocês estão aqui acompanhando esse bate-papo abençoado e abençoador com o cantor e pastor Sidney Evangelista, direto da cidade de Manaus, estado do Amazonas. Quero mandar um abraço aqui bem apertado, uma boa noite especial para os nossos amados lá do Japão. Gratidão, gratidão a todos vocês, em nome de Jesus. Meu Deus, olha, é muito difícil, às vezes as pessoas acham assim, muitas pessoas acham, é só apresentar lá o programa. Não, você tem que ter coração, viu, gente? Que dá vontade de a gente chorar, dá vontade de a gente sair gritando, sabe? Cada testemunho é algo sobrenatural, e isso levanta a nossa fé, entendeu, pastor? Restaura a nossa fé. Sabe, é muito lindo, lindo demais ouvir falar do amor de Jesus. Jesus Cristo continua operando, não é isso? Do mesmo jeito que operou no passado. Cura, liberta, transforma e salva. Quem quer ir para o céu, ele vai levar para o céu, não é isso, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Nós estávamos fazendo uma campanha de oração 6 meses. Certo. E uma certa irmã, nova convertida, ela tinha um problema na coluna e ela chorava de dor e já tinha feito tratamento. E os médicos disseram, olha, operar não pode porque a senhora pode ficar paraplégica, pode dar certo ou pode não dar. Então é melhor a senhora continuar assim, no tratamento paliativo. E ela não conseguiu participar da campanha de oração. Mas no último dia, ela disse, hoje eu vou. E era um grupo pequeno de irmãos que perseveraram na campanha, porque uma campanha de 6 meses é um período muito longo, né? Então começa com um grupo grande e vai diminuindo. E a irmã chegou na igreja e os irmãos estavam testemunhando do que Deus tinha feito na vida deles. A irmã ela acreditou tanto no poder de Deus que ela levantou da cadeira e começou a pular, coisas que ela não fazia, não podia nem andar direito. E ela começou a pular e dizia, passou a dor, eu estou curada, e começou a andar normal e ficou curada da coluna. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Vários acontecimentos, milagres que o Senhor opera, maravilhoso e uma coisa natural, assim, claro, sobrenatural. A gente diz natural porque a gente se acostuma com o sobrenatural de Deus, né? Verdade. Então, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Se nós buscarmos a sua face com sinceridade, Paulo disse assim em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, né, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, que é um século maligno, é um século onde o satanismo, o mundanismo, onde os ensinamentos da palavra estão sendo deturpados, e não vos conformeis, não vos moldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, por que eu estou testemunhando aqui? Porque Cristo morreu por mim.
Eu entendo, é por isso, não é porque eu recebi simplesmente o convite, não é Glória a porque Deus. eu quis participar ou quis que alguém soubesse que o pastor Sidney, aqui de Manaus, gravou uma música ou tal, não é isso. Aleluias. Momento que eu estou falando porque Cristo me resgatou, Cristo me salvou, e eu sou propagador, representante dele, eu sou Oh, glória. propagador da palavra. E aí, transformado pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. A nossa mente tem que estar renovada. Em que eu tenho pensado? Será que eu tenho pensado em coisas negativas? Será que eu tenho pensado na palavra? Como disse Paulo, vocês que já ressuscitaram com Cristo, vocês devem pensar nas coisas que são lá do alto, lá de cima onde Cristo está sentado. E nós temos pensado muito em coisas negativas deste mundo, em ganhar, em construir, em trabalhar, e a gente se apega tanto ao trabalho, às coisas materiais, coisas que vão ficar aqui. Quero ter um carro novo, um carro importado, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter dinheiro na conta, eu quero viajar. Tudo, nada disso é pecado. Desde que nós não coloquemos o nosso amor, o nosso apego a isso e deixemos Cristo de lado. Verdade. Meu Deus do céu. Que maravilha! 27 de março de 2025, 10 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo para todo mundo, pelo planeta Terra. Nesse bate-papo abençoado hoje pela misericórdia do Senhor, com o nosso querido cantor Sidney Evangelista, pastor da cidade de Manaus, Amazonas. Ai, meu Deus do céu, é bom demais. Olha, meu irmão, gratidão, gratidão, viu? Gratidão mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Ai, é bom, glória a Deus. Dá vontade de sair voando, né? Glorificando por tantas coisas lindas que foi falado até esse momento. E quando nós falamos de Jesus, é só vitória, é só coisas lindas. Porque Jesus é tudo de bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Você que está aí triste, angustiado, preocupado, olha, creia. Ainda há solução, pastor Sidney Evangelista. Sidney Evangelista. É verdade, há solução. Eu queria deixar um versículo que Paulo, né, uma palavra que Paulo escreveu. Amém. Que aí eu vou passar um pouco para a parte da minha profissão. Eu preciso, isso tem a ver, isso tem ajudado muita gente também a servir ao Senhor melhor. Fique à vontade. Né? A Bíblia diz assim: tem cuidado com o que você está ensinando, né? Tem cuidado de ti mesmo e o que você está ensinando, que é a sã doutrina ou a doutrina. E aí nós vemos dois pontos importantes. Hoje, os crentes, pastores, líderes, crentes de modo geral, vivem em depressão, vivem com muita ansiedade, vivem à flor da pele, como dizia minha avó, brigando, discutindo. Eles gastam tanto tempo com as coisas mundanas ou com trabalho, se ocupando e não cuidam de si. O primeiro passo é cuidar de si. Fazer seus exames de rotina, checar a alimentação e procurar dormir bem. Se está com insônia, procura um profissional, né? E se está ansioso, procura um profissional, mas precisa estar cuidando de si. O primeiro passo é cuidar de si. Para eu estar aqui agora, eu levantei muito cedo, como eu costumo levantar, já fiz o meu devocional, já fiz meus exercícios, né? E isso é importante porque quando você cuida de si, você se capacita, você se fortalece para cuidar do outro, se prepara para cuidar do outro. Amém. Então a gente vê muita gente ansiosa, muita gente obsessiva, muita gente preocupada com muita coisa, comendo errado, né?
E a gente sabe, se nós formos olhar para as Escrituras, no começo o Senhor deu uma dieta para o povo hebreu, para o povo judeu. Tanto é que eles levavam a sério que quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, uma das primeiras coisas que ele falou é o seguinte: olha, é o seguinte, eu preciso continuar com a dieta. Não é? Uhum. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, do palácio, porque ele temia Deus. Ele estava cuidando do seu corpo, ele estava cuidando da sua saúde. Então, tem cuidado de ti mesmo. Isso é uma palavra para todos. Tem cuidado de ti mesmo e daquilo que tu está ensinando. O que é que eu estou ensinando? Será que eu estou ensinando heresia? Será que eu estou ensinando realmente a palavra genuína? Será que eu estou falando por emoção? Então, é importante nós pensarmos nisso. E você cuidando de si mesmo, cuidando da sua saúde, você vai poder, olha, uma pessoa que está depressiva, ela não consegue orar. Uma pessoa que está muito estressada, ela não consegue se concentrar. Verdade. A gente percebe muita gente, a gente vai para os cultos, que as pessoas elas estão tão viciadas, estão cansadas, uma série de coisas que têm acometido a vida, não conseguem mais cultuar ao Senhor. Você entende? Sim. Então, se nós não vivemos uma vida plena, olha, a Bíblia diz assim, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida completa, vida abundante. Então, o crente tem que desfrutar da vida abundante. Mas, para ele chegar nessa vida abundante, ele tem que seguir os passos. Passo 1, 2, 3, até chegar na vida abundante. Ele precisa cuidar de si mesmo, né? Cuidar do seu emocional, cuidar do psicológico. Ele precisa aprender a administrar suas emoções e precisa se alimentar bem. E hoje já foi constatado, já foi dito que comer muito não é comer bem. Exatamente. Né? E hoje, menos você comer, melhor. Hoje ninguém se fala mais em jejum. A maioria dos crentes são crentes que não jejuam. E o jejum é importante. Tem casta de demônio que só sai através do jejum. Então, quando eu estou jejuando, eu estou me cuidando. Já foi comprovado que células malignas, elas morrem, elas são enfraquecidas quando nós entramos em um jejum prolongado. Meu Deus. Então, é bom atentar para o cuidado com o nosso corpo, com nossas emoções, com o nosso relacionamento. Como é que está meu relacionamento conjugal com minha esposa, com meus filhos? Porque na igreja é muito fácil, ou pela rádio eu aqui falando, é muito fácil, ninguém conhece a minha vida. Verdade. Mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter essa firmeza de que a minha vida, ela está no altar. Amém. E até numa entrevista, numa participação onde ninguém me vê, mas Jesus me vê, eu tenho que estar consagrado. Amém. Eu tenho que estar intimamente ligado na videira, ligado no Senhor, para que possa surgir frutos. Eu acredito que através desses testemunhos e dessas palavras, pessoas estão sendo edificadas. Amém. Pessoas vão pensar um pouco, pessoas vão analisar, pessoas vão mudar de atitude, pessoas vão buscar uma mente renovada. E é a nossa proposta nesses pouco tempo que nós estamos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e vidas sejam transformadas. Amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus, maravilha. Muito obrigada, viu, pastor Sidney, por essa palavra abençoada e abençoadora. Glória a Deus, falando de Jesus, uma história de amor. Mas agora, menino abençoado, vamos falar agora. Nossa, se fosse possível, a gente ia ficar aqui o dia todo, a madrugada toda, não é isso, meu irmão? Em nome de Jesus, que é muito bom. Para isso.
Oi? O dia todo eu separei só para isso. Oh, que bênção! Gratidão, viu? Gratidão. Estamos, assim, muito felizes, viu? Com a sua participação mesmo, de coração. Agora, menino, vamos falar aqui sobre o Ministério de Louvor. É, você que conheceu... Vou conversar com o senhor, vou chamar o senhor de você, tá bom? Nós estamos em casa, tá bom? Vontade, minha irmã. Ai, enfim, aí você conheceu Jesus quando tinha 9 aninhos, ok? Aos 12, 14, enfim, passou a sua, desde criança, né, adolescência, servindo o nosso Deus. Aí, nesse momento ali, o senhor já cantava ou não? Isso é muito engraçado. Mas olha só, Hum, lembra que eu falei que quando eu ia para os cultos, que eu fugia da igreja católica para ir para os cultos, eu sim. encontrei lá a esposa do pastor Que tocava piano. que tocava piano. Então, Uhum. a partir dali eu comecei a me ligar à música, ao louvor. A Hum, partir Mas eu, eu acredito que eu era a pessoa mais desafinada do mundo. não acredito. Onde eu, aí, quando o tempo foi passando, num culto de jovem, Sim. eu, eu digo, eu vou apresentar um louvor. E ensaiei uma música, tem uma música que é de Ilza Cardoso, uma cantora daqui, e o Carlos de Oliveira também gravou. A História de um Rei. Eu digo, eu vou cantar essa aí. E comecei a ensaiar, e eu digo, tá, eu acho que tá bom. Uhum. No dia que eu fui cantar, minha irmã, o pessoal baixava a cabeça, tinha gente rindo. Oh, meu Eu Deus. comecei em Ré e terminei em Dó e ia para Sol. Eu sei que eu dei assim umas voltas, O senhor- sabe? Então o senhor andou Manaus todinho, né, meu irmão? Sem sair do lugar, não foi isso? Foi o Brasil todo cantando desafinado, tentando voltar e não tinha condições. Aí tudo bem. Certo. E aí a Raga, minha esposa, que não era minha esposa, eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu não tinha ainda ninguém. Nós congregávamos na mesma igreja, mas ainda não tínhamos despertado um para o outro, né? Certo. Mas ela era muito minha amiga e eu era amigo dela. Sempre que ela tinha alguma situação, ela me confidenciava e eu também. E aí ela veio e disse, olha, eu disse, como eu vou sair? Eu digo, não quero nem saber. Ela disse assim, olha, você sabe que eu não te escondo nada, eu sou sincero com você. Faltou você ensaiar um pouco mais. Porque você desafinou, você foi para um lado, foi para o outro. Os jovens que estavam do meu lado estavam rindo. Eu não ri porque eu considero você, mas tenho vontade de rir. E ela foi bem sincera comigo, né? Uhum. Aí eu disse, meu Deus, agora olha só. Lembra que eu fui morar praticamente só com um primo, Sim. um período? Nessa época, meu primo saía para a rua, para as festas e tudo mais, e eu, quando ele não estava viajando, quando eu estava em casa, ele ia para a rua e chegava de madrugada, ao amanhecer, e eu ficava lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando esse tempo. Então, eu fiz um pacto com Deus nessa Hum. época. Eu disse, Senhor, é o seguinte, eu te amo, eu te adoro, eu não quero nunca sair da tua presença, eu quero morar no céu. E em toda a minha vida, o teu louvor estará nos meus lábios, como disse o salmista. Glória a Mas me Deus. ajuda, porque eu fui cantar uma música, eu desafinei e eu não sei o que fazer. E eu faço um pacto com o Senhor. Se o Senhor me ajudar, eu quero cantar e eu quero que as pessoas sejam tocadas. Eu Sim. quero cantar e eu quero que as pessoas sejam curadas. Eu Glória a quero Deus. cantar e eu quero que eu receba o louvor. Eu nunca quero cantar para dizer, olha, eu não quero ser cantor, eu quero ser um adorador, uma pessoa que adora.
E aí eu fiz esse pacto com Deus. Eu disse, nunca quero colocar uma música mundana nos meus lábios. Eu louvor a ti. Amém. E aí eu sei que eu fazia esses pactos, e tem outros que eu fiz com ele, que em outro momento eu posso contar. Uhum. E eu comecei a ensaiar. Aí, na época, você sabe que eu sou da época em que aceitei Jesus, na época em que Chile Cavalhar ainda não tinha gravado nem um CD. Ela gravou primeiro em 77. Né? Uhum. Denise também veio para cá. Luiz de Carvalho já tinha gravado, e Zilanda Valentim eram os que... Cícero Nogueira, talvez, aqueles outros antigos. Mas eu vim acompanhando, comecei a ouvir os hinos da Chile Cavalhar desde que ela gravou Acima das Estrelas, né? É, a primeira produção, não é isso, meu irmão? Meu Deus. E aí eu comecei a ouvir Chile Cavalhar, ela vinha a Manaus, quando ela vinha a Manaus, então ela ajudava no evangelismo, não era como hoje, né? Que tem risco, o cantor não pode ficar muito exposto, tem que ter segurança e tal. Mas na época não. Na época a Chile, ela evangelizava, ela vinha para louvar 2 noites, mas à tarde nós saíamos para o evangelismo. Uhum. Entende? Sim. E aí a Amanda Filho também nessa época, ele vinha na igreja, quem mais? Tinha o Zé de Paula, outros cantores que vinham. E eu, na verdade, tentei cantar hino do Zé de Paula, não conseguia. Não é muito alto para minha voz, eu vou desafinar mais ainda. Aí comecei a ouvir Luiz de Carvalho, eu digo, esse aqui dá para levar, mas tem que ensaiar mais. Eu sempre fui muito crítico, né? Sim. Eu comecei a cantar o hino da Chile Cavalhais, eu digo, opa, esses louvores aqui, eu tenho ouvido, eu acredito ficar bom para eu cantar. E comecei a cantar os hinos da Chile Cavalhais, do Luiz de Carvalho, da Lauriette. Aí eu tinha contato com a Lauriette, porque ela, na época dos LPs, né? Aí os irmãos pediam e eu entrava em contato com ela e recebia os LPs e ganhava dela cada vez que eu vendia, ganhava um LP. Eu tinha a coleção dela. Uhum. E assim, ouvindo os hinos da Lauriette, da Chile, do Luiz de Carvalho, do Vitorino Silva. E aí eu comecei, depois que eu fiz esse pacto com Deus, quando eu começava a cantar, então pessoas eram curadas. Pessoas começavam a Glória a vomitar, Deus. pessoas caíam endemoniadas. Então tinha gente que dizia, olha, não deixe o pastor cantar não, porque senão acaba o culto. Porque vai cair endemoniado, porque senão vai... Tal. Aí eu ouvi pessoas falando, né? Sim. E pessoas que criaram assim uma antipatia, porque quando eu cantava, algo acontecia, na verdade, porque o Senhor tinha um compromisso com o nosso pacto, com a sua palavra, né? Uma aliança contigo, né, meu irmão? A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros, né? Uhum. Então nós temos que nos achegar a Deus. E aí, muito bem, o tempo passou, eu comecei a cantar na igreja, aí ninguém ria mais, já estava mais afinado e tal. E vim assumir uma obra no São José I, onde eu pastorei. Quando eu cheguei aqui, só haviam 4 irmãos na igreja, 3 irmãos. E a casa era de madeira bem humilde, que a frente caiu com 8 meses depois. E aí eu digo, agora sim, como vou fazer para construir essa igreja? Não tinha entrada de dízimo, não tinha oferta, não tinha ajuda de nada. Eu fui orar ao Senhor. E o Senhor disse, o que tu tem nas mãos? Eu digo, opa, essa palavra o Senhor falou para Moisés. O que tu tem nas mãos? E eu não entendi o que eu tinha nas mãos. E de repente o Senhor me falou que eu deveria gravar, na época, fita cassete. Lembra da fita cassete? Sim. E também das canetas, viu, meu irmão?
E aí eu separei as músicas, entendi que era isso que o senhor estava falando para mim. Eu tinha algumas composições e tinha alguns amigos também, recorri a eles. E fui no estúdio, 2 meses já estava com a cassete gravada. Oh, E aí, para quê? Qual era o propósito? Para levantar um capital para angariar fundos para a construção isso, do templo. Lembra que caiu a parte da frente? isso. Era uma igreja de Com a madeira, venda, né? velhinha e Isso, tal. com a venda das fitas, o senhor arrecadaria o valor, os valores, não é isso? Para poder estar É. ajudando. Agora, por fé, porque veja bem, uma pessoa que tinha um histórico de desafio, É. né? Como é que o senhor. Uma pessoa. Meu Pode Deus. perguntar, pode perguntar. Como o senhor teve assim, falar, meu Deus do céu, eu sou desafinado, não é isso? E como é que eu vou entrar no estúdio para gravar essa fita para o pessoal comprar? Ainda vou vender. É, menino, tinha que ter fé. Não, lembra que eu falei que depois do pacto, da aliança que eu fiz com Sua voz Deus, mudou. aí eu comecei a mudou, aí as pessoas Ah, começaram a sentir a presença de Deus ao invés de rir de mim. é Começou mesmo. começou a ver cura, batismo com o Espírito Santo, pessoas caindo endemoniadas, eram libertas. Então, Hum, isso me deu segurança, porque agora eu estou pulando assim o tempo, porque porque é uma longa as história. paradas, Entendi. porque é uma longa Entendemos. história. Certo, E aí, agora eu estava assumindo a igreja e havia essa necessidade. certo. E eu não tinha recursos, e o Senhor me falou que eu deveria gravar. Aí comecei a organizar o lançamento, e eu digo, bem, eu vou fazer a produção de 30 fitas, olha só, que era uma caixa. É. Ah, meu Deus. O senhor lembra o nome do trabalho, meu irmão? Eu lembro perfeitamente, foi uma composição da minha esposa, Basta Que Tu Creias. Olha só, E um nome forte, basta que tu creia. Basta Que Tu Creias. Aí Creias. Vai. o lançamento, fiz o lançamento, assim, organizei tudo e convidei Lília na base. Digo, Lília, é o seguinte, preciso do teu apoio. Isso foi em 94. Meu Deus. Eu preciso do teu apoio porque é o seguinte, tu sabes que eu não sou cantor, mas eu estava orando ao Senhor e foi o que ele me orientou a fazer. Então, eu preciso que tu me ajude no lançamento e tal. Época de Lília, Marlete, na época, né? Uhum. Eles já estão gravados nessa época. E aí nós fizemos o lançamento. E lá eu vendi as fitas. Tinha muita gente no lançamento. Oh, Nós pastor, organizamos uma pas- quadra de uma. pastor, lembrando que isso foi em 94. Então, nessa época, o real estava uma moeda forte, não é isso? Foi logo após, não foi o lançamento do real, da moeda? Deixa eu ver aqui. É, Porque nós tínhamos vindo de uma recessão, isso. né? Aí estava entrando, naquela época o real estava forte. Então, por que essa pergunta? Nós falamos aqui de economia do Brasil, meu Deus do céu. Queremos saber o valor da fita. Quanto o senhor vendia a fita? Na época, eu não lembro muito bem, porque já é uns 30 e tantos anos, né? 30 anos. Menino do céu. Eu não sei bem, eu lembro do título, eu lembro que foi uma cassete, o título do trabalho, onde nós. Mas eu não lembro da moeda, Certo, do valor certo. da moeda. Mas Mas eu posso enfim, pesquisar em uma outra hora, eu falo. Então, sim. veja só, Hum, no dia do lançamento, eu já estava com aquele receio de que não ia vender quase nada, ninguém me conhecia. E deu um temporal tão forte aqui, na hora do lançamento, que
cheguei lá, só tinha Lília Narbaz e tinha umas poucas pessoas. E uma banda que eu tinha convidado, né? Aí eu disse, Senhor, é o seguinte, mesmo que não venha ninguém, só estejamos nós aqui, nós vamos fazer um culto até o final de louvor e de adoração, assim como eu tenho feito, assim como eu tenho cantado para ti, assim eu vou fazer, da mesma forma. Porque o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sabe de tudo, e eu estou aqui à tua disposição, Senhor. Depois que eu fiz essa oração, começaram a chegar vários ônibus, né? E começou a lotar, lotou o auditório lá, a quadra que nós estávamos. Meu Deus! E eu comecei a me alegrar no Senhor tanto. Aí foi um mover do Espírito Santo. E quando eu comecei a cantar, então o povo começou a se alegrar, a falar em línguas, e foi maravilhoso. Glória e a aí Deus. nós lançamos, fizemos a venda das fitas, e dali eu já fui convidado para a escola de mineração, para uma convenção, para cantar. Que Começaram os lindo! convites, né? Sim. Aí eu fui cantar na escola de mineração, e quando eu estou cantando, quando eu termino de cantar, vem um irmão e disse assim, missionário, na época era missionário, eu quero que você separe 100 cópias para mim. Aí eu digo, opa, mas eu só trouxe uma caixinha de 30, que eu só andava com 30, né? Você tem aí 100 cópias? Eu digo, não tenho, mas se você me der um prazo, eu providencio. Então ali comecei a vender fitas, e teve pessoas que compravam mais em conta para revender. E assim passou um período. Como na época a gravação foi feita em rolo, lembra do rolo? Sim. Pois é, aí foi danificado o rolo e eu não tive mais como reproduzir. Então foi igual o azeite da botija. Nós começamos a construir a igreja, né? Construímos uma igreja de 2 pisos, 8 por 20, toda bem bonita mesmo. E eu lembro lá do exemplo de Eliseu, que quando não tinha mais vasilhas, né? Aí o azeite, ele parou. Eu digo, bem, já conseguimos nosso objetivo, era esse. Então pronto, eu acho que o senhor não quer mais que eu cante, não. Aí, o que aconteceu? Depois eu me animei, aí gravei mais 12 canções, mas não coloquei voz, porque deu problema de novo no rolo. Eu digo, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Então eu vou parar por aqui, isso em 94, 95, né? Isso. Eu vou parar por aqui e vou... E eu gravei nessa cassete, eu gravei, uma das músicas que eu gravei foi Obra Santa do Espírito. Que nós estamos aqui divulgando. Exatamente. Aí depois, aí passaram-se vários anos, e a Lília e outras pessoas disseram assim, olha, o pessoal está perguntando, cadê o cantor da Obra Santa? Cadê aquela música Obra Santa? Por que você não regrava? Aí eu disse, olha, não sei, eu tenho outras ocupações, né? Eu não tenho esse pensamento. E não sei, quem sabe lá na frente. Se for de Deus, vai acontecer, eu falei. Aí o que aconteceu? As portas começaram a se abrir. Oh, que maravilha. Glória a Deus. Aí eu, bem, como é Obra Santa, que eles querem, eu vou gravar Obra Santa. Estão sendo edificados por essa música, vamos cantar. E aí eu fui pro estúdio e gravei, eu creio que foi tão rápida a gravação, foi rápida, eu acho que em 2 horas já estava com voz, já estava tudo, né? Oh, que bênção. Aí o que aconteceu? Eu viajei de férias para o Rio de Janeiro, aí a Marlete e Lília disseram assim, você vai para o Rio de Janeiro, por que você não grava um clipe do Obra Santa lá? Eu digo, eu vou ver, pode ser. Se for de Deus, vai acontecer. Amém. Então,
no Rio de Janeiro, isso foi em julho do ano passado. Aí a pessoa que nos recebeu no Rio de Janeiro disse, olha, você vem aqui para Barra da Tijuca, perto de onde eu moro, que aí fica fácil de me levar nos lugares e tal. Eu digo, tá bom. Aí, quando eu sentei um dia com ele, ele disse assim, você me leva em alguns lugares, Pão de Açúcar, eu quero uma praia com ondas bem fortes, né? bem bravias, que é para eu fazer uma gravação. Ele disse, você quer gravar o quê? Eu digo, eu gravei uma música, agora eu quero fazer o quê? Ele disse, está comigo mesmo, eu tenho o equipamento aqui. E eu vou gravar de graça para você. Que maravilha. E aí pronto. Aí começamos a gravar o clipe, né? Uhum. E aqui fizemos o lançamento na igreja. E aí eu comecei, eu digo, bem, se eu gravei o Abraçando, eu vou gravar Deus Está Nesse Lugar, que é uma outra música Que que está aqui minha conosco. Uhum. Aí gravei também O Grito da Alma, que é uma música que eu havia feito há 30 e tantos anos, 35 anos atrás, mas não gravei na cassete, né? Sim. E aí, quando foi agora, minha esposa disse, por que você não grava essa música? Porque eu trabalho como psicólogo, eu sou psicólogo. Uhum. Então, a música tem a ver, né, com o estado de uma pessoa que está em depressão, está ansiosa, quer cometer o suicídio. Então, então, as demandas que nós atendemos. E aí, a música veio de encontro, a calhar. Eu digo, eu vou gravar essa música. E gravamos também... Sim, eu digo, como eu gravei um clássico, que é o Obra Santa, eu vou gravar Sossegar e vou gravar Porque Ele Vive. São músicas cantadas, fui buscar o histórico das músicas e tal. E assim nós fizemos essas gravações. Aí fomos convidados, na verdade, recebendo o convite para o Grupo Louvor Raiz, já ouviu falar dele? Sim, o pessoal está aqui, não é isso? Pastor Adalgísio Paixão, Elta Lima, pessoal abençoado, não é isso? Aí eu recebi um convite e eu disse, olha, esse grupo trata-se de quê? Não, dos cantores da época de 80, 90 e tal. Eu digo, não, mas eu sou cantor. Não, mas você gravou uma fita e é uma música conhecida e o pessoal te conhece e tal. Eu digo, eu vou pensar nisso. Aí pronto, aceitei o convite, né? Uhum. Comecei a cantar no grupo Louvor Raiz. Aí já fizemos uma gravação, o grupo todo, uma parte, né? Do pessoal do grupo. Uhum. E assim tem sido a minha vida. Quando começou, eu comecei a louvar, já contei do desafio, do lançamento da fita, e hoje é assim, nós estamos à disposição para louvar. A gente viaja, geralmente eu viajo 2, 3 vezes ao ano, e por onde eu vou louvando. Já fui em Belém, em Fortaleza, todo ano a gente vai a Fortaleza, São Paulo, Recife, Belém, né? Uhum. E por aí fora. Levando a palavra de Deus através dos louvores. Que bênção! Cantor e pastor Sidney Evangelista, um lindo testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. O seu testemunho hoje faz a gente parar um pouquinho e pensar, sabe? A gente não pode desistir na caminhada, e mesmo que a luta esteja tão grande, não é isso, pastor? Que a gente olha e fala, meu Deus, não tem ninguém para me dar a mão, a família, enfim, os parentes fecharam os olhos, não existe mãos dos parentes, mas olha, existe alguém poderoso, o nosso Deus, ele, assim como cuidou do pastor, do Sidney Evangelista, aquele menino que cuidou da família, mesmo criança, não é isso, pastor? Mesmo ainda uma criança, teve a responsabilidade e deu conta, porque Deus era com ele, Deus é com ele. Então, você que está aí do outro lado, triste, angustiado, preocupado, ansioso, ansiosa, olha, crê em Deus, Deus muda a sua história. Deus, ele pode mudar a minha história. Sim.
ele muda. Amém. Glória a Deus. E Ele dá vitória. Basta eu e você acreditar. Acreditar mesmo, de todo o nosso coração. Não é aquele acreditar, tá bom, eu acredito. Não. E lutar, não é isso, pastor? Estudar, trabalhar, servir a Deus de Exato. coração. E Deus Viver uma vida abençoe. completa. Exato. Procurar viver a vida. Deixar as coisas mesquinhas, as coisas que não convêm, que não condizem, comportamentos, né? E passar a ter uma mente renovada e a viver uma vida de fé, uma vida de dedicação ao Senhor. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Olha, quando eu faço essas viagens, para onde eu vou? Eu tenho amparo de várias pessoas. Quando eu vou para o frio, viajei para o sul, e lá eu tinha um guarda-roupa em Santa Catarina, eu tinha um guarda-roupa em Curitiba e no Rio Grande do Sul. Que bênção. Aonde eu ia? Que é Deus cuidando. Me presta aquele casaco que você estava numa foto tal. Que casaco? Um casaco bonito daquele. Eu digo, não, está no meu guarda-roupa lá do sul. Quer dizer, não é nem meu. Quando eu chego lá, porque o céu é fiel para onde eu vou, o Senhor. Eu vou para um lugar e vem um pastor, um amigo, diz assim, olha, Deus cuida. Ai, meu Deus do céu. Uma linda história servindo ao Senhor Jesus. Parabéns, viu, meu irmão? Parabéns, porque o Senhor não desistiu nenhum segundo quando ouviu a partir daquele momento que o Senhor ouviu aquela irmã tocando aquele piano, tocando aqueles louvores do cantor cristão. O Espírito Santo tocou no seu coração e a partir daquele momento eu vou servir a Jesus. Parabéns, parabéns, porque hoje o Brasil é abençoado, as nações são abençoadas através do seu ministério, através daquela decisão que aquele menino de 9 anos teve. Não é isso, meu irmão? Então, parabéns, viu, pastor? De todo o meu coração. Uma coisa que eu queria deixar, Sim. eu não posso deixar de falar, o texto que Paulo escreveu para a igreja de Filipe, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos cuidar das nossas emoções, vamos nos alegrar, vamos viver bem, vamos deixar de estar discutindo, de estar brigando, de estar nos preocupando com coisas pequenas, entendeu? Porque isso vai prejudicar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Vamos cuidar do nosso relacionamento com as pessoas da igreja, de casa, filhos, esposa, marido e etc. Então é importante nós vivermos o evangelho, que vai dar certo. Não tem dado certo na vida de muitos crentes, porque eles não estão seguindo corretamente. Olha, se alguém diz, olha, eu sei fazer esse bolo aqui, bolo de milho, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo no bolo de macaxeira aqui, que faz parte aqui da culinária, né? Então, tem que ter os ingredientes corretos para que ele saia do jeito que a pessoa que ensinou, né? Aí você pega, muda. Não, eu não vou colocar isso, eu vou colocar só isso. Não, vai sair diferente, não vai dar certo. Não vai ficar o mesmo sabor, a mesma consistência, não vai ficar. Então, se nós não seguirmos a palavra do Senhor do jeito que é para seguir, não vai dar certo. Agora, eu desafio qualquer pessoa que comece a partir de agora a seguir os passos de Jesus, a seguir a palavra como ela é, a falar de amor, mas viver amor, né? Aleluia. A falar de bondade, mas ser bondoso. Falar de santidade, mas ter uma vida aplicada na palavra, na oração e no jejum. Não só falar, porque se eu só falar, pode até alegrar, ensinar alguém, mas aí as coisas não vão acontecer na minha vida, porque o sobrenatural, a gente passa para uma outra dimensão quando nós começamos a aplicar a palavra, a orar e a jejuar. Amém. Então é isso aí.
nós podemos viver uma vida hoje. Não quero mais, não dá. O mundo está muito tirado. O Satanás já domina o mundo. Não. A igreja ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui. Quem domina é Jesus. E nós, enquanto estivermos aqui, nós temos que proclamar isso. Tirar da cabeça que somos perdedores, porque a Bíblia diz o quê? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ô, glória! Todas as coisas naquele que me fortalece. Todas. Amém. Todas. E se tiver um testemunho assim, uma outra oportunidade, eu sei que o tempo é pouco, teria que ser um dia para um programa para eu falar de vários assuntos. Glória a Deus. Mas em outra oportunidade, se for me dada, nós vamos falar sobre outros, sobre fé, por exemplo. Amém. Glória a Deus. 10h42. Cadê você, menina do relógio? Vamos lá. 10h43. 10h43. Tá quase chegando o final aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada a você que tá aí. Tem pessoas aqui conosco. Olha, um beijo no teu coração. Tá desde o início com a gente. Gratidão, gratidão. Oh, meu Deus, que bênção. Que Jesus te abençoe onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Cantor Sidney Evangelista, vamos fazer mais 3 perguntinhas assim, mas tem essa pergunta que é a mais importante, oh meu Deus, do nosso encontro. É sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você vai falar um pouquinho aí, tá? Esperamos que o nosso Deus permita um outro encontro, tá? Conosco, em nome de Jesus. Outros encontros conosco, né? Acho melhor assim. E também o senhor vai passar para nós os contatos, tá bom? As redes sociais, contato para agenda, e no final o Senhor estará nos abençoando, orando por todos nós, tá bom, meu irmão? Finalizando com a oração. E claro, o senhor fica à vontade, também o senhor vai falar aí aquilo que o senhor não falou. Falou, poxa, a Cida falou demais, gente, não deixou eu falar. Então o senhor vai falar aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? O senhor fica à vontade. Mas primeiro, falar da volta de Jesus, os contatos e a oração. E também aquilo que o Senhor quer falar e eu não estou deixando. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que nossa esperança é a sua vinda. Amém. Paulo disse que se nós, que as coisas que nós esperamos, né, ela fosse baseada, ficasse nisso aqui, nós seríamos os mais miseráveis. Mas que metade da glória celeste ainda não foi contada aos mortais. Glória a Deus. Tem coisas lá que tão maravilhosas. Então, nós esperamos por esse dia. E nós sabemos que o tempo de Deus para se preparar para a vinda do Senhor é agora. Eis o dia aceitável, o dia da salvação. Porque um dia o Senhor virá buscar-nos. Ele virá buscar a igreja. Não a igreja batista, não a igreja assembleia, né? A igreja do Senhor nos 4 cantos da terra. Meu Deus. Ele virá nos arrebatar, né? Então a nossa linha teológica é a linha que acredita no arrebatamento da igreja. Como disse Paulo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares para encontrar com o Senhor. Então, se você vive triste, você vive desesperado, não conseguiu evoluir na vida, casou, já deixou, já está casado de novo, e olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se entrega a Cristo. Espere ele voltar, porque lá o mar já não existe. Não haverá sofrimento, não haverá pranto, não haverá dor. Eu estou falando que a volta do Senhor vai nos proporcionar isso. É a Bíblia que fala, estou repetindo. E quando é que ele vem? A qualquer momento. Não tem dia nem hora. Por isso, devemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Amém. Devemos estar preparados 24 horas. Cuidado com o que nós estamos fazendo, com a nossa vida espiritual. E vamos nos preparar a cada dia
a Bíblia fala da parábola das 10 virgens, que todos sabem, não vou repetir aqui, mas existiam 10, 5 estavam preparadas e 5 despreparadas. Isso retrata a história do mundo, isso é uma realidade, um fato que vai acontecer. Muitos vão estar preparados, estão buscando, estão acreditando. Outros que perderam a fé estão no grupo, já aceitaram Jesus, já cantaram, já pregaram, já falaram em línguas, né? Viram manifestar de Deus, mas esfriaram por conta de casos desconhecidos aí, cada um tem o motivo seu, mas não existe coisa melhor do que servir ao Senhor. É importante que nós perseveremos, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Então é importante nós vermos. O céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Então não devemos brincar com coisa séria. Nós devemos seguir o caminho. E quem é o caminho? Os discípulos estavam em dúvida, estavam preocupados porque Jesus ia partir, eles iam ficar agora só, e nós não sabemos o caminho, como chegar. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele usa um artigo definido, porque aí ele fecha todas as brechas para que alguém se coloque como caminho. Uhum. Então, eu sou o caminho, né? O artigo definido. E a verdade e a vida. Uhum. Então, Cristo vem. Prepara-te. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora, deixa eu deixar meus contatos. É contato e depois oração, não é isso? Amém. Vamos ver se a minha memória está boa. Sim. Então, é o seguinte, nós estamos aqui à disposição. A nossa vida hoje é servir ao Senhor. Eu trabalho como psicólogo, faço algumas viagens poucas para atender no interior, atendo aqui na cidade, eu tenho um consultório aqui, né? Uhum. Próximo, no bairro onde moro, mas eu estou à disposição para fazer a obra do Senhor. Eu faço o meu tempo. E o meu contato é celular 92, que é o DDD de Manaus, 991 03 27 18. 92 991 03 27 18. Aí também tem o WhatsApp nesse mesmo número. Nós temos o e-mail, se alguém quiser, gil.e@hotmail. E temos lá no Instagram, Sidney Evangelista, ou no YouTube também, Sidney Evangelista. Colocamos bem fácil, que é para ninguém errar. Aí tem alguns Sidney na Inglaterra, no Japão, mas eu sou aqui do Amazonas. Aí você busca lá que vai encontrar, tá bom? Certo. Facebook? Não, o meu Facebook não está Ativado, certo. Oh, meu Deus do céu. Uhum, que maravilha, que dia abençoado, graças a Deus. Muito obrigada, viu, gente? Ó, o povo lindo, o povo está aqui conosco. Gratidão, gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, Rosângela, nossa técnica abençoada. Deus te abençoe. Gratidão também, seu Noel Produções, em Contagem. Gratidão. Cantor abençoado, pastor, fala para nós aí aquilo que o senhor falou. Nossa, eu queria tanto falar isso, mas eu não falei. Pode falar aí, tá? Fica à vontade. E depois o senhor ora. Aquilo que o senhor ainda não falou e que o senhor sente que precisa falar, deixar um recado aí para o povo que está na escuta. Eu gostaria de falar sobre a minha família. Amém. Eu vou falar porque é algo assim muito importante para mim. Eu sou casado com a pastora Rai há 35 anos. Oba, né? Parabéns! É isso que eu gostaria de saber. Então, vocês se conhecem assim desde criança, desde a adolescência, pastor? A pastora Rai, ela
é 4 anos mais velha que eu. Uhum. Então, na época, que eu cheguei na igreja, lembra na época que eu cheguei na igreja, né? Que eu falei que era mais ou menos 14 anos. Isso. Eu deixei minha mãe em Maracapuru e fui me congregar na igreja batista. Então, nessa época, ela tinha uns 17 para 18 anos, Uhum. né? Que Então, história pensa linda. numa pessoa maravilhosa, pensa numa pessoa linda. Acredito. Ela tem hoje 64 anos, mas você não acredita nisso. Uma menina Sabe, uma linda de mulher Jesus. escuta, uma mulher dos cabelos lindos, cabelos médio, não é longo, mas é médio, do jeito que eu orava ao Senhor. Eu quero uma mulher dos cabelos assim, que eu possa admirar o cabelo, pegar no cabelo dela e não sei o quê. Oh, meu Deus, que lindo! Continue. Então, eu tenho dito, assim, eu ouço várias histórias de pessoas que dizem assim, meu Deus, o fulano acordou, eu estava com medo, é muito feio, assanhado. Uhum. Ela acorda do teu lado, parece que ela já veio do salão, parece que ela, sabe, já produziu agora um sorriso lindo sempre. Ai. É uma pessoa maravilhosa, você precisa conhecer. Deus preparou e te entregou uma princesa, não é isso, meu irmão? Exatamente. Que Então, se bênção. eu for fazer o meu gosto, eu vou ficar falando mais dela e não falo dos outros. Mas aí é o seguinte, canta bem, né? Também compõe. Olha, eu só não vou bater Toca palma aqui. violão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Só não vou bater palmas aqui, gente, porque eu não posso, tá? Porque minhas mãos estão pertinho aqui do microfone, não posso. Mas senão eu bateria palma, tá? Parabéns, cantor Sidney Evangelista, por esse amor que o senhor tem pela sua esposa, tá? Parabéns mesmo. Que Deus continue abençoando esse coração de menino que Jesus colocou em ti, viu? De coração mesmo, viu? Que lindo é o homem falar bem da esposa, falar bem, né, isso da companheira, da namorada. Olha, tá tão difícil nesses dias que nós estamos vivendo e ainda há histórias de amor perfeita na terra entre um homem e uma mulher, não é isso, pastor? Eu não sou um homem romântico, mas sempre eu dou flores para ela. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda! Ô, Rai, um beijo, menina! Aqui, por exemplo, tem uns três vasos que, por exemplo, são de buquê de flores secos, que ela não quer jogar, aí ela vai deixando. Outros já foram jogados, né? Uhum. E tem sido, assim, muito maravilhoso ter a companhia dela. É uma pessoa carinhosa, conselheira, uma pessoa idônea. Mas, tudo bem, eu tenho com ela 3 filhos. Sim. E eu quero deixar claro que ela é a única mulher que eu conheço, foi a primeira namorada. E eu pretendo, né, Encontrar com o Senhor Jesus ao lado dela, não é isso, meu irmão? ao lado dela. Ao lado dela. Amém, amém. Aí eu tenho 3 filhos biológicos. Tem a Taline, que é a mais velha, linda, minha filha. 2 netinhos me deu já. Aí tem o Cidiel, que é o segundo, me deu uma netinha, nasceu em outubro. Tem o Ariel, que me deu uma netinha que nasceu agora em fevereiro. Fora esses, eu tenho outros filhos no coração, tenho uns 10, espalhados em Manaus, pelo Brasil, né? Uhum. Que a gente criou, cuidou, pelo menos cuidou há algum tempo. Eram crianças vítimas de maus tratos, e algumas trouxemos no abrigo, outras foram pessoas conhecidas, e aí a gente cuidou. Meus filhos já estão casados e agora moram conosco. Uhum. 3 netos, 2 netas e um neto, né? Uhum. E tem um outro filho adotivo que ainda mora com a gente, que tem 33 anos. Essa é a composição da nossa família. Parabéns, parabéns, viu? Por essa linda história de amor com o Senhor Jesus, com essa família linda, que Deus
continue abençoando vocês, protegendo, livrando de todo mal, viu? Olha, quem sabe a gente marca um próximo encontro aí, a nossa live, o Senhor junto com a Rai aí, que, não é isso? Vamos orar ao nosso Deus, vai ser uma bênção. Pode marcar que a gente se prepara aqui. Tá bom. Olha, eu já me apaixonei pela Rai também, viu? Ai, meu Deus, coisa linda. Falam com ela, todos que a conhecem se apaixonam por ela. Que bênção, a menina de Jesus. Ai, é bom demais, não é isso? A gente falar das pessoas que amamos e... Ai, não tem nem palavras. Olha, amei conhecer o Senhor, viu? Aqui, a gente já estava se conhecendo através dos seus louvores, parabéns. A Welta Lima falou muito bem dos seus trabalhos, viu? É, E quando nós conhecemos também lindos louvores para a glória do nome do Senhor Jesus, e agora conhecendo o Senhor assim, eu falei, ai meu Deus do céu, é bom demais, né? A gente conhecer o povo de Deus e a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher que realmente procura servir Jesus. A gente sente, mesmo que a gente não tenha contato, não é isso físico, não é isso, pastor? Mas a gente sente, é o Espírito Santo de Deus que testifica. Glória a Deus. Oh, meu Deus, chegou o final do nosso encontro. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar. Vamos orar. Eu quero dizer para as pessoas que estão passando por dificuldades, por doenças, problemas conjugais, ou algum problema, não foque no problema. Resolva o problema. Não foque. Se for preciso, procure ajuda de profissionais, de pastores, de um líder, de alguém. Peça orientação, saia dessa situação e viva uma vida com Cristo, uma vida completa, que é o que Ele quer. Aí nessa oração nós vamos mencionar também essas pessoas. Amém. Quem estiver enfermo, receba a cura neste momento, que seja restaurado o teu corpo, seja restaurada a tua vida. Antes do corpo tem que ser restaurada a alma. Se alguém está brigado com alguém, se alguém está com uma pendência com alguém, tem que resolver primeiro e depois vem a cura. Tá? Aí nós vamos orar, você vai se consertar lá e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição, só é agendar que a gente vai estar aqui, se for o caso. E a bênção do Senhor venha sobre todos aqueles que escutaram os testemunhos, escutaram a palavra. Eu acredito que nunca mais você será o mesmo a partir de hoje. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Oremos. Toda honra e glória seja dada a Ti, Jesus. Nós te reverenciamos, nós te respeitamos, nós te amamos. Nós queremos assim dedicar tudo que somos, que temos ao Senhor. Glória a Deus. Tu és a raiz, abençoa, Jesus. Tu és o leão de Judá, Tu és a estrela da manhã, Tu és a majestade santa, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és, Senhor, tudo que tem de melhor é o Senhor. E nessa hora em que nós estamos aqui, essa hora tão importante, tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Meu Deus, nós estamos ouvindo que precisam superar, que precisam de cura, que precisam renovar a sua vida, que precisam restaurar a sua vida, e às vezes estão decepcionadas por alguma situação e que perderam a fé, perderam o ânimo. Neste momento, Pai maravilhoso, que o Senhor possa usar essas palavras para vir edificar essas pessoas. E nós acreditamos que naquelas que estão enfermas, o Senhor ainda hoje tem poder para curar. E onde quer que se encontre, em qualquer lugar do mundo, onde estiverem escutando esta oração, essa palavra de oração, nós ministramos a este coração doente, seja curado,
coração entristecido, volte a sorrir. Nós determinamos na sua vida que a paz, que a vida completa, ela possa ser manifestada pelo poder que é no nome de Jesus, e que toda ação do inferno, principados, potestades, caia por terra agora. Em nome E parem de de pedir, Jesus. parem de pedir que essas vidas sejam abençoadas, que essas vidas sejam restauradas. Nós oramos agora acreditando que o Senhor está manifestando o seu poder no nome de Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Pai, Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô glória! Oh, que maravilha! Cantor Sidney Evangelista, pastor abençoado. Vamos ficar nesse momento com 2 louvores, tá bom? Com Obra Santa e Deus está aqui neste lugar, não é isso? Meu Deus do céu, cadê o nome? Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar, amém? E essas. Sim. Eu não sei se tem sossegai aí. Não, só enviando 2 aqui para nós. Temos só 2 aqui na Play. No YouTube tem aí. Tá. Sossegai, não é isso? Vamos pegar. Sossegai é aquela música, não é isso? É uma regravação, não é também ou não? As ondas estão pavor. Ô, glória, é isso mesmo. Vamos pegar sim, viu? Gratidão, viu? Cantor, pastor Sidney Evangelista, muito obrigada por tudo, gratidão. Ai, meu Deus do céu. E até um próximo encontro, permitindo ao nosso Deus. Amém? Até o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Maravilha, esse foi o nosso encontro com o nosso querido cantor, pastor Sidney Evangelista, direto de Manaus, Amazonas. Fique agora com Obra Santa e Deus está neste lugar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite.